Aí. Então, hoje, vou falar sobre programação dinâmica, né? E antes de... Esse aqui, então, vai ser o cronograma da aula de hoje. Eu vou voltar, por exemplo, de Fibonacci, para dar aí a ideia da programação dinâmica. Depois eu vou explicar os tipos, os tipos de DP que tem, e alguns exemplos, né? Então, eu vou falar do exemplo do troco e do LCS, alguns problemas que envolvem memória e reconstrução da resposta. Uma coisa que é comum também aparecer é o mod, em problema de contagem, principalmente. Né, quando você tem um valor muito grande, você tem que imprimir o valor mod, eu também vou citar aqui isso. E por último, eu vou citar um pouquinho mais breve também a DP nos dígitos, que é outro tipo de DP que vocês podem encontrar aí. Então, vamos voltar para o exemplo de Fibonacci recursivo. Né, que esse exemplo aqui, acho que o Prechá falou na aula de recursão, né? Então, esse aqui ele calcula o enésimo número da sequência de Fibonacci. Então, basicamente é uma função recursiva que tem o caso base e cada caso não base chama dois números, né? Chama Fibonacci para n-1 e para n-2. Então, se a gente for pegar a árvore de Fibonacci, né, a árvore das chamadas de Fibonacci, a gente tem que o Fibonacci de 7 vai chamar de 6 e de 5, de 6 vai ter que calcular de 5 e de 4, de 5 de 4 e de 3 e assim por diante. E uma coisa que a gente tem aqui é que muitas respostas a gente está calculando várias vezes. Então, por exemplo, o Fibonacci de 5, que a gente calcula aqui, a gente está recalculando quando a gente puxa a parte direita aqui do Fibonacci de 7. Então, tipo, a gente está recalculando muita coisa que não precisaria recalcular. Então, alguns f de n a gente está calculando várias vezes, e isso torna o problema com uma complexidade exponencial. Né? Então, é aproximadamente O de 2 elevado a n, né? Porque, basicamente, cada cara vai chamar outros dois caras. É um pouco menos que isso, né? Mas, enfim, a notação Bigot dá pra gente falar isso. Teoricamente, seria tipo 1,6 elevado a n, alguma coisa assim, mas ainda assim é uma complexidade bem alta. E a ideia que a gente vai ver aqui é que a gente vai usar esses valores que a gente está calculando várias vezes, e em vez da gente recalcular eles, a gente vai armazenar eles em algum lugar. E essa ideia de armazenar valores que vão ser utilizados para reaproveitar eles, a gente chama de memorização. Tá? É memorização, sem o R aqui mesmo, mas a ideia tipo, é de memorização mesmo, né? Só que o nome é memorização. Então, tá, esse aqui eu posso codar aqui. Opa, perdão. Então, a gente tinha o Fibonacci de n, que se n for menor ou igual a 1, a gente torna n, se não, torna f de n-1 mais f de n-2. Então, a ideia aqui vai ser armazenar os valores de f de n em uma tabela. Então, aqui a gente vai criar uma tabela, chamar aqui fmemo, que a gente está memorizando a função f. E o tamanho desse array vai ser o tamanho máximo que o n pode atingir, né? Então, por exemplo, vamos supor que o n vai até no máximo 100. É 99. Então, a gente cria um array de tamanho 100. E aqui, depois do caso base, em vez da gente sempre recalcular o valor de f de n, a gente verifica se f de n já foi computado, a gente retorna o que tinha sido computado antes para ele. Então, a gente retorna f de memo para n. Se não, a gente computa o f de n atual. Então, f memo de n vai ser igual a f de n-1 mais f de n-2. E depois se retorna esse valor que a gente armazenou. Então, a ideia aqui, agora a gente só precisa ver como ver se o f de n já foi computado. Como a gente está criando esse array aqui de forma global, e Fibonacci não tem nenhum valor tipo igual a zero, que não seja caso base, todos os valores aqui nesse array, eles vão estar zerados. Então, para a gente verificar se ele já foi computado, é só verificar se fmemo de n
é diferente de zero. Porque se ele tem qualquer valor diferente de zero, quer dizer que a gente já calculou ele. E se a gente calculou ele, não vai recalcular. A gente só retorna o valor que a gente já tinha calculado antes. Certo? Então, deu para entender essa ideia da memorização? Basicamente é só pegar a função recursiva e tirar aquele problema de recalcular vários problemas. Certo? Deixa eu... Tá. Então, esse aqui é o código que eu mostrei aqui, né? E qual que é a complexidade, né, agora que a gente memorizou esses valores? Para cada n, ele só vai ser computado uma vez, e essa computação é O de 1, né? Tipo, a gente só vai chamar recursivo para n-1 e para n-2. Então, só vai ter aí cerca de 2 operações. Então, cada n vai ser calculado em O de 1. E como para cada cara a gente só vai computar ele uma vez, a complexidade total do algoritmo, se a gente chamar f de n vezes, vai ser O de n, certo? Então, a gente reduziu o problema que tinha uma complexidade exponencial para uma complexidade linear só salvando os valores, certo? Deu para entender por que, que a complexidade é linear nesse caso? Tipo, por que, que por que, que virou linear do nada, assim, só armazenando os valores? Tá, eu vou É porque pensar aqui. Oi. você vai, tipo, só vai ter que calcular uma vez para cada número. E Isso, seria. isso. Como tipo, cada f de n eu só vou calcular uma vez, então, tipo, pensa que se eu tô no f de n, né? Então, vamos chegar aqui naquele desenho lá do... Isso aqui é a árvore recursiva. Então, a gente está aqui no f de n. Aqui o n, no caso, é igual a 7. Ele vai chamar recursivo para 6 e para 5. Primeiro, a gente vai calcular para 6. A gente ainda não calculou antes. Então, ele vai chamar recursivo para 5 e para 4. Para 5, ele ainda não calculou, então vai chamar para 4 e para 3. Para 4, vai chamar para 3 e para 2. 3 vai chamar para 2 e para 1. No caso aqui não tem Fibonacci de 0, né, nesse mate. Então, Fibonacci de 2 vai retornar 1. E Fibonacci de 1 vai começar em 1. Aqui eu não sei se ele começou de 0 ou de 1. Mas aí trocaria o 1 por 2 aqui, né? Então, no caso, Fibonacci de 3 vai retornar valendo a soma dos dois, né? Então, vai começar a retornar valendo 2. Quando ele chegar aqui no Fibonacci de 2, ele já vai ter calculado. Então, aqui agora, ele só vai retornar o valor que tinha calculado antes, que é igual a 1. Então, Fibonacci de 4 vai retornar a soma dos dois, que é 3. E aí, Fibonacci de 3. Eu não vou precisar calcular de novo o Fibonacci de 3, porque já foi calculado antes. Então, aqui eu já vou retornar direto Fibonacci de 3, que vale 2. Então, Fibonacci de 5 vai valer a soma dos dois, que é 5. E aí ele vai chamar recursivo aqui Fibonacci de 4. Fibonacci de 4 já foi calculado antes, que é 3. Então, Fibonacci de 6 aqui retornou 8. E aqui, Fibonacci de 7, quando ele for chamar o Fibonacci de 5, ele já tinha sido calculado antes. Então, ele só vai retornar 5 aqui. Então, Fibonacci de 7 vai retornar 13, né? Então, se a gente olhar para essa árvore aqui, basicamente a gente só vai ter, ignorando esses filhos que a gente chamou, mas que não vão ser computados, a gente basicamente só tem um ramo aqui dessa árvore, né? Que é esse ramo da esquerda aqui. Porque, tipo, os outros valores, eles já foram computados antes. Então, pensa, a gente tem um array de n elementos, e cada um desses n elementos só vai ser computado uma vez. Como a gente vai computar todos os valores nesse array de n elementos, a complexidade é O de n, certo?
Deu para entender agora? Pode repetir, André? Tá. Tipo, pensa que a gente vai ter aquele array de memorização, né? Então, esse array de memorização, ele vai ter N elementos. Então, essa aqui é uma forma mais intuitiva, né, de ver isso aqui. Então, esse array, ele vai ter N elementos, e cada um desses N elementos, a gente vai calcular com complexidade constante. Porque a gente só vai chamar um filho para trás e um outro filho para trás. Então, a complexidade de calcular ele, tipo, se a gente só olhar para esse nó, vai ser só uma soma, certo? Então, a gente pode ter uma complexidade constante. E como no final eu vou querer tipo, eu vou precisar ter todos os valores desse array computados, né, para retornar o Fibonacci de n, e cada uma dessas chamadas recursivas é feita em complexidade constante. Então, a complexidade vai ser só o somatório de todos aqui, né? Então, vai ser A de n. Eu vou mostrar outro jeito que eu acho que fica um pouco mais fácil de visualizar. Tipo, essa abordagem que a gente viu agora, a gente chama de top-down ou recursiva. Então, a gente começa de um valor n qualquer, e é esse exemplo da árvore aqui, né? Então, a gente começa de uma raiz lá em cima e vai descendo até o caso base. E como no caso da DP, é basicamente uma recursão somada com a memorização. Então, por isso que a gente chama de top-down, né? Porque a gente começa de cima e vai até embaixo. Tem outro jeito da gente fazer isso, que é um pouco mais fácil de ver a complexidade, que a gente chama de bottom-up ou iterativa, perdão. Então, a gente começa dos casos base e calcula até um n qualquer. Então, como assim a gente começa dos casos base, né? Então, vou colocar aqui iterativa. A gente também vai ter essa f de memorização. E a gente vai começar computando os valores do caso base. Então, f memo de 0 vai ser igual a 0. F memo de 1 é igual a 1. Bom, então a gente vai calcular agora para todos os n's de 2 até, deixa eu chamar esse aqui de n max. Então agora a gente vai ver todos os n's de 2 até n max e vai calcular eles. Então a gente vai fazer um for para n começando de 2 até n max. Então a gente vai ver todos os caras. Só vai calcular que f meno de n é igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2. No final, a gente só precisa calcular, retornar a f memo de n max. Então, isso aqui a gente está fazendo basicamente a mesma coisa dessa função aqui de cima, só que de forma iterativa, né? Então, é mais fácil, tipo, a complexidade é exatamente a mesma. Tipo, a gente está fazendo a mesma coisa, só que em vez de olhar de cima para baixo, a gente está olhando de baixo para cima. Porque a única diferença, né, na verdade, dessa aqui, da iterativa para a recursiva, é que na recursiva a gente vai ter alguns casos que a gente só vai ignorar, né, e retornar. Que são os casos que a gente já computou antes. Mas como esses caras, eles têm complexidade constante, a gente pode ignorar eles para calcular a complexidade. Certo? Porque no final o que vai importar mesmo vai ser quando a gente tiver que fazer alguma coisa. Certo? Então, os dois têm a mesma complexidade. Normalmente a iterativa é um pouco mais rápida, porque não tem o peso de ficar chamando a função recursivamente, né? Então, carrega a função stack e tal. Mas as duas são a mesma coisa, basicamente. Deu para entender um pouco melhor a complexidade agora? Com as duas? Sim. Deu sim. Deu? Pra mim ajudou a mostrar os dois. Ah, beleza. Então, esse aqui é o código que eu mostrei agora. Então, a complexidade também é a de n, né? Complexidade dos dois.
Então, a gente conseguiu fazer um código que tinha uma complexidade exponencial, né? Então, antes tinha uma complexidade exponencial, estava muito, muito alta, e agora o código caiu para uma complexidade linear. Né? Então, tipo, antes, basicamente, a gente só conseguia calcular o valor para n até, tipo, 30, né? 30, 40 no máximo. Mas agora que caiu para linear, a gente consegue calcular Fibonacci até para, tipo, 1 milhão e vai continuar sendo de forma rápida. Então, isso aí é bom. Então, esse aqui é um esqueletinho da programação dinâmica recursiva. Então, a gente vai ter o vetor aqui de memorização, que vai guardar todos os estados. E vai ter uma função recursiva para resolver de acordo com esse estado. Então, em cima a gente testa o caso base. Né? Então, se for um caso base, a gente retorna o valor especial do caso base. Depois a gente verifica se esse estado ele já foi computado antes. Então, se esse memo de estado já foi calculado, a gente só retorna. Se não, a gente calcula e depois retorna. Certo? Então, esse aqui é um esqueletinho simples, né, da programação dinâmica recursiva. A complexidade da DP, por causa daquilo lá que eu tinha falado antes, né, tipo dos estados já computados a gente só ignora. Então, basicamente, a gente só tem que ver quantos estados possíveis tem. Então, a complexidade total fica o número de estados vezes o custo, a complexidade para calcular cada estado. Então, de forma aqui, vai ser O de número de estados vezes a transição de cada um deles. Claro que às vezes a transição, a complexidade de transição deles é diferente de acordo com o estado, mas no geral dá para a gente tentar simplificar dessa forma, senão fica um pouco mais complicado de ver. Então, no caso do Fibonacci, a transição que a gente tinha só tinha duas operações, né, que era chamar recursivo para n-1 e n-2, e por isso que a gente pode falar que Fibonacci tinha uma complexidade constante de transição, certo? Então, a complexidade fica só, o número de estados vezes 1 aqui, né? Então, fica O de n, certo? Deu para entender o exemplo do Fibonacci? Aí eu vou, se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o mic ou mandar aí no chat. Tá, pode me interromper aqui, que não tem problema. Mas, tá? Então, vou agora para outro problema. Então, esse problema aqui que eu vou falar é o problema do troco, que a gente também chama de coin change, né, em inglês, que basicamente ele vai dar um valor para a gente e um conjunto de moedas. E a gente precisa retornar a quantidade mínima de moedas necessárias para formar esse valor. Então, por exemplo, se a gente precisa formar 16 centavos com as moedas do Brasil aqui, né? Então, a gente tem moeda de 1, 5, 10, 25, 50 e 100 centavos. Uma maneira de formar um troco de 16 centavos seria pegar 16 moedas de 1. Só que a gente quer o número mínimo de moedas necessárias. Então, nesse caso aqui, a gente pega uma moeda de 1, uma moeda de 5 e uma moeda de 10. Esse aqui é a quantidade mínima de moedas. Um outro exemplo, se a gente quiser 45 centavos, a gente pega duas moedas de 10, né, que vai dar 20, mais uma moeda de 25, que vai dar 45. Certo? Então, esses aqui são dois jeitos... esses aqui são dois exemplos. E para esse caso aqui, desse conjunto de moedas, né, a solução que a gente calcula, na verdade, é só ir pegando a maior moeda possível. Então, por exemplo, a gente tem moeda de 1, 5, 10, 25, 50 e 100. E a gente quer formar um troco de 16 centavos. Então, a gente vê qual que é a maior moeda possível para calcular esse que cabe em 16, né? Então, aqui no caso vai ser uma moeda de 10 centavos. Então, a gente usa uma moeda de 10 centavos e fica com 6. E agora a gente vê de novo, né? Qual que é a maior moeda possível para a gente gastar nesses 6 centavos? Então, vai ser uma moeda de 5 centavos. Então, menos 5. Isso aqui a gente tem 1 centavo agora.
E a maior moeda possível para pegar é isso, 1 centavo, é uma moeda de 1 centavo. Então, no total, a gente usou 3 moedas para esse troco, certo? Então, se você tiver que, por acaso, se você tiver, tipo, que contar moedas para formar algum valor na sua casa aí, né, você tá pegando moeda de centavo brasileiro, você pode fazer essa abordagem, que a gente chama de abordagem gulosa, né, ou greedy, ou gananciosa, em inglês, né? Então, em uma solução gulosa, a gente sempre pensa na melhor solução local, sem se importar na solução global. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente, para um estado local, a gente só vai pegando a maior moeda possível, sem se importar com o resto. Então, esse aqui é uma característica de uma solução gulosa. Só que, qual que é o problema, né? Essa solução, ela funciona para esse conjunto de moedas, que é um conjunto bem específico de moedas. Eu não sei certinho qual que é a condição que precisa ter para isso funcionar. Mas, basicamente, você vê que, tipo, cada moeda, ela é maior ou igual à soma das moedas anteriores. 10 é maior ou igual que 6, e assim vai. Mas o que eu quero falar com isso é, se a gente tiver outro conjunto de moedas, será que essa condição ainda vai ser verdade? Então, por exemplo, vamos supor que a nosso conjunto de moedas é 1, 3 e 4. Então, a gente só tem moeda de 1 centavo, 3 centavos e 4 centavos. E a gente quer gerar um valor de 6 centavos. Se a gente fosse usar aquela solução gulosa que eu mostrei no slide anterior, a gente ia pegar a moeda de 4 e depois ia precisar usar mais 2 moedas de 1 centavo. Então, a gente ia usar 3 moedas para chegar nesse valor. Mas a solução ótima para esse caso aqui é só pegar 2 moedas de 3. Talvez vocês consigam pensar em outra solução gulosa que funcione para esse caso, mas a ideia é, tipo, sempre vai ter algum conjunto de moedas que vai quebrar a solução gulosa. E por isso que a gente vai precisar usar programação dinâmica para resolver. Porque programação dinâmica é basicamente uma força bruta otimizada, né? Tipo, uma força bruta que você salva. Então, você calcula todos os valores possíveis. Então, tipo, você vai chegar na resposta ótima, normalmente. Então, nesse caso aqui, independente do conjunto de moedas, independente do valor que você tenha, a programação dinâmica ela vai conseguir retornar a resposta ótima. Então, como é que a gente pensa? A gente lê um problema, como é que a gente consegue pensar numa solução com programação dinâmica? A gente pode primeiro pensar numa solução recursiva que funcione. Então, nesse caso aqui, sei lá, não sei se vocês fizeram, né, o contexto do Gema, tem aquele problema do pega ou não pega, e o outro problema lá, de recursão. Então, você pensa numa solução recursiva que funcione para esse problema, e depois você memoriza, né, você salva os estados, você salva a resposta para todos os estados possíveis em alguma matriz, em alguma array, né, em algum array. Ou então, né, se você já tiver um pouco mais de experiência com isso e tal, você pode pensar na solução iterativa direto. Né? Então, você já, em vez de pensar top-down, você já pensa bottom-up direto. Só que é muito mais simples para a gente, normalmente, pensar numa solução recursiva e só memorizar, certo? Então tá, vamos pensar numa solução recursiva aqui para o problema do troco. Então, vamos supor que eu tenho um conjunto de 100 moedas, não sei. Esse aqui é o meu conjunto de moedas. E eu vou calcular. A função recursiva ela vai calcular. Vou colocar um long aqui. A menor quantidade possível de moedas para somar um troco V. Eu vou receber um troco V. Eu quero retornar a menor quantidade possível de moedas. Só que tem um problema aqui que eu posso usar a mesma moeda várias vezes. Então, eu vou ter um outro estado aqui, que eu vou chamar de I. Então, I vai armazenar qual moeda eu estou vendo agora.
Então, qual moeda que eu estou tentando usar nesse momento. E V é o valor que eu preciso somar. Então, antes de fazer essa solução aqui, vamos ler os dados do problema. Ele vai colocar aqui o número de moedas e o valor que a gente precisa. E depois do número de moedas, ele vai dar o valor de cada moeda. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, aquele exemplo lá que eu dei do Brasil, seria 5 moedas, né? 1, 5, 10, 25, 50, 100. São 6 moedas para um troco de 16 centavos. Esse aqui é o primeiro exemplo que eu mostrei lá, né? Tá. Então, basicamente, essa solução recursiva aqui, o que ela vai fazer é o seguinte. Tá, eu tenho, por exemplo, um valor de 16. Eu vou tentar usar uma moeda de 1 centavo. Então, ela vai... 16, eu posso usar uma moeda de 1 centavo. Então, se eu usar uma moeda de 1 centavo para 16, eu venho para o valor 15. Aí, para 15, eu vou de novo tentar usar uma moeda de 1 centavo. Então, esse aqui vem para 14. Para 14, eu vou tentar usar de novo uma moeda de 1 centavo. Vem para 13. E assim por diante. Aqui, aí depois eu vejo, né? Ah, não, em vez de usar uma moeda de 1 centavo, um valor de 16, e se eu usar uma moeda de 5 centavos? Esse aqui vai para 11. Se eu usar de novo uma moeda de 5 centavos, então esse aqui vai para 11 menos 5, 6, né? E assim por diante. Depois, não quero mais usar moeda de 5 centavos. E se eu usar, tiver aqui, por exemplo, 16 centavos, e quiser usar uma moeda de 10 centavos. E assim vai. Então, isso aqui é a nossa solução recursiva vai resolver. Então, vai ter o caso base. Depois eu penso nele. E vai ter a resposta. Não vamos pensar na memorização agora. O número de moedas, a menor quantidade possível de moedas vai ser o mínimo entre... Vou colocar aqui inicializar com um valor muito grande. Então, sei lá, inicializar com 10 elevado a 17. Então, eu posso usar a moeda atual. Então, se a moeda de tiver um valor menor ou igual a V, é porque eu posso usar a moeda atual. Então, eu vou falar que res é o mínimo de res. E o que usar a moeda atual significa, né? Eu vou utilizar uma moeda, né? Então eu vou somar 1. Eu vou chamar recursivo para tentar usar essa moeda de novo, agora num valor menor, certo? Então, aqui eu estou usando uma moeda, e aqui eu estou subtraindo o valor dessa moeda para o valor total. Certo? Então, isso aqui, eu estou usando a moeda de índice I. Mas eu também posso não usar a moeda de índice I. Então, eu vou tentar, eu não quero mais usar a moeda de índice 1. Eu vou tentar usar a próxima moeda. Então, a resposta vai ser também o mínimo da resposta e de eu só ir para a próxima moeda possível. Então, eu não atualizo o valor, eu não atualizo a resposta, mas eu checo agora o próximo índice. Certo? E aí, no final, eu só retorno o resultado. E tá, qual que é o caso base agora? O caso base é, se eu conseguir gerar o troco, né? Então, se V é igual a 0, quer dizer que eu consegui gerar todo o valor possível utilizando as moedas. Então, só preciso retornar 0. Eu não preciso de mais nenhuma moeda para retornar esse troco. Se não, se I for igual a N, ou seja, se eu já cheguei no final, né, do meu conjunto de moedas, retorno infinito. Então,
Vou declarar aqui o infinito. Se eu cheguei no final eu já usei todas as moedas possíveis e ainda assim não consegui zerar o valor, é porque eu não consigo mais zerar ela. Então só retorna infinito. Beleza? Tá. E outra coisa que eu preciso deixar aqui global é o n, né? Vamos tirar ele desse lido aqui. Então, para chamar essa função aqui, ainda não usei IDP nela, né? Eu não tenho nenhum array para guardar as respostas. Mas eu posso aqui dar um cout dissolve para começar com a moeda 0 para um valor de V. E isso aqui vai imprimir o que a gente quer. Então, eu espero. Então, compilar aqui para checar. 6, 16, 1, 5, 10, 25, 50, 100. E 3 moedas. Certinho. Se eu chegar aqui, 20, 1, 10, 25, 50, 100, vai retornar 2 moedas, né, que são 2 moedas de 10 centavos. Beleza? Alguma dúvida nessa função recursiva aqui? Acho que ela é um pouco difícil de ver de primeira, mas depois que você se acostuma com o jeito que as funções recursivas são, ela fica mais de boa de entender. Tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí. O André, Eu ligo o ventilador. Oi. aí nessa função, no lugar do int, eu poderia usar um valor negativo ou dava errado? Então, o problema de usar um valor negativo é que quando eu for tentar pegar o mínimo, ele vai pegar esse valor negativo, né? Tipo, daria certo, mas eu teria que fazer um if a mais, né? Tipo, para eu checar se o valor de retorno aqui também é um valor negativo. Entendeu? Tipo, se eu colocar aqui, por exemplo, para ele retornar inf igual a -1, por exemplo, quando eu for tentar checar esse if aqui, e essa função aqui retornar -1, ele vai falar que res é igual ao mínimo de res, ou de 1 mais -1, né, que é 0. Então ele sempre vai retornar 0 na resposta. Ou -1, né? No caso ele sempre vai retornar -1. Porque a gente está tirando o mínimo. Certo? Então, daria para usar o -1 ou algum outro valor, só que aí teria que fazer, tipo, um if aqui, né? Tipo, sei lá. Então a gente sabe que o próximo valor vai ser esse solve aqui. E a gente vê se o próximo valor for um valor válido, não seja maior ou igual a 0, aí a gente faz isso aqui. Entendeu? Tipo, daria certo também, mas teria que tratar adicional. Então, normalmente a gente só coloca um valor muito grande mesmo. Tipo, 10 a nona, mais um pouco, ou assim. Beleza? Mais alguma pergunta? Não? Tá bom. Então, agora aqui, a gente já tem a função recursiva, certo? Deixa eu voltar ela para o interior. E só precisa memorizar. Né? Então, o problema ele vai dar o limite máximo do n e do v. Então, aqui a gente já tem, por exemplo, o limite do n. E vamos supor que o valor máximo do v vai ser 1000, certo? Então a gente coloca 1005 aqui. Então a gente só precisa agora declarar a função, o array que vai memorizar. Então, como os estados possíveis, agora a gente tem 2 estados, em vez de a gente só fazer um array, né, de maxn, a gente vai fazer uma matriz, maxn por maxv. Assim a gente tem todas as duplas i e v possíveis nessa matriz aqui. Então, a gente vê se memo de i e v já tiver sido calculado, então só retorno o memo de i e v. Se não, eu calculo a resposta e falo que memo de i e v é igual a essa resposta.
depois. Oi. Você não podia ter feito um memo só do próprio valor, não? Tipo, a quantidade de moedas para formar 15 é X. Aí você não podia ter armazenado direto, não? Podia, só que aí a gente teria outra solução aqui, né? Tipo, seria Ah, aqui, se a gente tirar esse I daqui, a gente precisaria percorrer por todas as moedas possíveis, né? é Então verdade. aqui dentro teria que ter um for, Isso é verdade. certo? Então fica a mesma coisa. Mas tipo, você pode ser também. Você faz do jeito que você preferir. Então, só que aqui nesse caso, né? É bom a gente sempre inicializar esse array de memo com um valor que nunca vai ser resposta, certo? Porque nesse caso aqui, se ele ficar zerado, tipo, zero pode ser resposta, né? Então não é bom ficar comparando com zero aqui. Então, normalmente a gente inicializa essa array de memorização com valor que nunca vai ser utilizado, que nem -1. Então a gente faz, sei lá, com for para preencher os valores com -1. Memo de j é igual a -1. Então ele vai ser calculado quando ele tiver um valor diferente de -1. Certo? Então, bom, isso aqui a gente só pegou uma função recursiva e memorizou, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida na função recursiva depois, sei lá, depois vocês me perguntam no Telegram e tal, né? Mas, sei lá, às vezes, se vocês fizerem, tipo, na mão, desenhar a função e tal, desenhar a árvore de recursão, acho que dá para pegar melhor. Então, tá. Qual que vai ser a complexidade desse algoritmo aqui? Então, lembrando que a complexidade da DP é O de número de estados vezes transição. Nesse caso, a transição, ela é constante, certo? Tipo, a gente só faz 2 operações de mínimo aqui, né? Chamando recursivo para trás e tal. Então, a transição é O de 1. E quantos estados possíveis podem ter? Podem ter N vezes V estados possíveis. Então, no final, a complexidade do algoritmo é O de max N vezes max V. Certo? Então, mesmo se tiver, tipo, 1000 moedas e o valor máximo for 1000, ainda dá pra gente computar de boa. Então, no caso que você tinha falado antes lá, né, de tirar o i e colocar um for dentro da função recursiva, tipo, a gente só tá tirando o i do estado e colocando essa complexidade na transição, certo? Então, só tá Verdade. trocando a posição da complexidade, mas fica a mesma coisa no final. Então, isso aqui... Ia ter um efeito na memória, mas acho que é desprezível, né? Que, tipo... Aí depende. Normalmente, tem alguns problemas que precisa fazer algumas coisinhas na memória, mas nesse caso aqui não, né? Eu vou até falar depois tem até uns tricks que a gente precisa fazer quando o problema usa muita memória. Mas, nesse caso acho que não ia fazer muita mudança, não. Beleza? Então, Beleza. show. Então, esse aqui foi a abordagem top-down, né, do problema do CoinChange. Então, a gente foi, a partir dos valores máximos aqui, a gente vai calculando até chegar no caso base. Certo? Só deixa eu ver aqui. Então, esse aqui é a função recursiva sem memorizar. Essa aqui é a função recursiva memorizada, certo? Para vocês verem depois. E a complexidade. Então, é importante inicializar a memorização com um valor que nunca vai ser utilizado. E nesse caso aqui eu fiz 2 for, né? Só que quando a gente quiser, tipo, preencher algum array, ou preencher algum array, normalmente, com 0 ou com -1, né? O Preto até falou isso na aula passada. Em vez de precisar ficar fazendo um monte de for, a gente pode utilizar a função mainSet. Né? Ela seta os valores byte a byte na memória. Então, se a gente colocar
que a gente quer setar o array memo com -1, né, por todo ele, né, então até a gente vai pegar todo o tamanho dele, né, byte a byte, e vai inicializar com -1, a gente pode utilizar essa função main_set aqui, tá? É a mesma coisa que ficar fazendo um monte de for. Na verdade, eu acho que é um pouco mais rápido, né, computacionalmente. Se o array for muito grande, faz um pouquinho de diferença, mas nada demais. Eu acho, pelo menos. Talvez faça mais diferença do que eu acho. Mas main_set a gente só usa com 0, -1 ou infinito, né? Porque como o Pré já falou na aula passada, o main_set ele funciona byte a byte. Então, 0 é tudo 0, né? Então todos os bytes são iguais. -1 é tudo 1, então todos os bytes são iguais. E infinito, o que a gente usa normalmente, é um 0x3f, né, para infinito. Isso aqui é um byte. Então, se ele colocar 0x3f, 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 vão ser 4 bytes e todos vão ter o mesmo valor. Então, aqui. O infinito possível é 0x3f, 3f, 3f, 3f. Então, tem 4 aqui. Aqui é a mesma coisa que um pouco mais do que 10 a nona. Um pouco mais que 10 a nona. A gente usa isso aqui porque é facinho de lembrar, né? Mas como isso aqui é um long, normalmente a gente quer um valor maior do que 10 a nona, né? Que o limite do long é 10 a 18. Então a gente pode só falar que o long vai até 10 a 17. O valor de infinito. Não tem nada a ver com esse mesmo aqui. Mas, enfim. Então, isso aqui é outra abordagem, né? Eu mostrei aqui a função top-down. Só que eu também posso mostrar a função recursiva para isso, né? Estou fazendo long, sendo que esse problema pode ser int. Mas, então, a gente tem... Só fazer aqui a função interativa. E a gente começa com o caso base, certo? Então, o caso base vai ser o memo. Lembrando aqui, então, que a gente tem o memo de maxn por maxv. Então, o caso base, ele vai ser quando v é igual a 0, né? Então, para todo n, a gente tem v igual a 0, vai ser igual a 0. O outro caso base é esse if aqui de baixo, né? Então, para quando i igual a n, no de i, para todo v maior do que 0, isso aqui é igual a infinito. Então, tem esses dois casos bases aqui. Depois a gente só precisa calcular a transição. Então, vamos primeiro calcular o primeiro caso base, né? Então, para todo n de 0 até maxn, a gente vai falar que memo de n0 é igual a 0. Para todo v de 1 até o valor máximo, a gente tem que o memo de n, perdão, tinha escrito errado aqui. Memo de n, chama isso aqui de i. Então, para todo i, de 0 até maxn, a gente tem isso aqui. Memo de n v é igual a infinito. E agora a gente precisa calcular as transições. E na hora de calcular a transição, é bom que tipo, a gente parta do caso base e vai até os próximos, né? Então, a transição nossa aqui, ela sempre vai chamar o i mais 1. Né? Diferente do Fibonacci, que a gente começava que a gente chamava o i menos 1. Né? Aqui a gente vai chamar o i mais 1. E o v também, né? A gente sempre vai chamar o v menos alguma coisa. Então, a ordem que a gente tem que fazer, né, na função interativa, ela tem que ser de tal forma que quando a gente calcule o i, já tenha sido calculado o i mais 1, para a gente conseguir chamar o valor dele. E para todo v, a gente quer que já tenha sido calculado v menos alguma moeda, certo? Então, a ordem que a gente vai fazer aqui é, para todo i, começando do final, né, que é n menos 1, até 0,
Desse jeito aqui, quando eu estiver calculando um cara, eu já vou ter calculado o próximo, né, porque a gente também inicializou aqui os casos base. E para todo V, então, a gente quer que já tenha sido calculado os valores anteriores. Então, começando aqui de 1, pode ser, até o valor máximo de V. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que memo de V começa com infinito. Então, é só basicamente copiar isso aqui. Vou até copiar aqui para ficar mais fácil. Se a moedas de for menor ou igual a V, eu atualizo a resposta, certo? Então, atualiza a resposta. Se não, eu também posso ter a opção de não utilizar a moeda atual. Então, eu só chamo o próximo. Eu falo que memo de V é igual à resposta. Mas aqui, a gente não está chamando a função recursiva, a gente só está olhando na posição do array. Então, aqui, a gente, em vez de ter solve de i, v menos moedas de i, a gente vai olhar direto para o memo de i, moedas de v menos moedas de i, certo? Tipo, eu basicamente peguei esses parâmetros e coloquei direto no array. E a mesma coisa aqui. Em vez de eu chamar o solve de mais um v, eu vou olhar direto para a memória dele. Então, vou ver memo de mais um v. Depois eu atualizo a memória dele. Show? Isso aqui é um pouco difícil de compreender no começo, né? Essa abordagem bottom-up. Eu demorei bastante, pelo menos, para entender. Mas, no começo, se vocês só quiserem pensar na solução recursiva e depois memorizar, não tem problema. É que a gente vai ver que tem alguns outros problemas que vai precisar ver a solução iterativa para resolver, mas isso é só mais para frente, né? Quando eu tiver que utilizar algumas coisas a mais. Então, por enquanto, tem essas duas abordagens aí que vocês podem pegar. Tá? Isso aqui é o mesmo código, que está errado, inclusive. A ordem do valor aqui está errada, tá? Depois eu atualizo antes de mandar para vocês. Mas, enfim, ó, é o mesmo código como você antes. Tá, o próximo problema agora, que eu vou passar, é o da maior subsequência comum, né? Que é o LCS. Lembrando que uma subsequência, ela é formada a partir de uma sequência, eliminando alguns elementos quaisquer, mas mantendo a ordem. Então, por exemplo, se a gente tem essa sequência Z, A, B, X, C, C, Y, K, a gente pode tirar alguns elementos, que nem eu vou tirar esse Z, tirar esse B, tirar esse C, tirar esse C, tirar esse K, para eu chegar na subsequência AXY, certo? Então, a subsequência a gente consegue gerar dessa forma. E a gente vai definir a LCS de duas sequências como a maior subsequência comum entre duas sequências. Normalmente, a gente, em vez de utilizar sequência, a gente utiliza a string, mas isso aqui pode ser generalizado para qualquer sequência. Então, por exemplo, se a gente tiver as strings ABCD e AEB, a maior subsequência comum dessas duas é AB. Então, tem AB aqui e tem AB aqui. A maior subsequência comum entre ABC e CBA vai ser só pegar um caractere, né? Então, só pegar o A, ou só pegar o B, ou só pegar o C. A maior subsequência entre lasanha e lenhador vai ser aqui o LNHA, certo? Então, isso aqui é basicamente, a gente vê todas as subsequências de A, vê todas as subsequências de B, e vê qual que é a maior dessas subsequências que está presente nas duas strings. Certo? Então, nesse problema aqui, a gente só está procurando o tamanho dessa subsequência. Certo? Não exatamente, tipo, ainda recuperar qual que é a sequência, mas só saber o tamanho. Né? Então, por exemplo, se a gente tivesse essa carry aqui dessas duas strings, a gente retornava 2, para esse caso aqui retornava 1, e aqui retornava 4. Então, por enquanto, só vamos ver o tamanho dessa subsequência.
Então, a ideia aqui é a seguinte. A gente tem duas strings de tamanho n. E, no momento, eu vou estar considerando só uma parte dessas duas strings, né? Só um sufixo dessas duas strings. Então, essa aqui é a string A, essa aqui é a string B. Vamos pensar que esses valores aqui atrás a gente já calculou. E agora a nossa missão é calcular os valores daqui para frente. Então, a gente quer calcular os valores desse sufixo. A gente vai ter alguns casos para ver a maior subsequência comum. Se os caracteres que estão nessas duas posições são iguais, a gente pode adicionar eles na resposta, certo? Então, seria a gente adicionar esses caracteres na resposta e vai para o próximo índice, nos dois. Se não, se esses caracteres são diferentes, a gente vê. Ou a gente ignora esse caractere e vai para o próximo aqui, mas se mantém nesse aqui. Ou a gente se mantém nesse caractere da primeira string e ignora esse e vai para o próximo aqui. Porque vai que um próximo caractere aqui é igual a esse aqui. Certo? Então, a ideia principal é essa. Se a gente estiver considerando só um sufixo da string A e um sufixo da string B, a gente tem 3 casos possíveis. Se os dois caracteres são iguais, a gente considera utilizar ele na resposta, né? Então, a gente vai utilizar e chamar recursivo para i mais 1, j mais 1. Se não, eu considero pular em i mais 1, mas continuar em j, né? Então, i é o índice de A e j é o índice de B. Né? Então, eu me mantenho no caractere atual em B, mas pulo para o próximo na string A. Ou eu me mantenho no caractere atual em A e pulo para o próximo em B. Né? Então, matematicamente, seria esse trem aqui, né? Que a função f de j, ela é dada como uma recorrência de outros valores f de i mais 1 e j mais 1, certo? Então, isso aqui está basicamente colocando esses casos aqui para cá, né? E como a gente quer a maior subsequência comum, a gente vai pegar o máximo. Então, vamos calcular o valor, calcular ela aqui. Então, se a gente tem A e B, eu vou calcular LCS, considerando que eu estou no índice I de A, índice J de B. Então, I de A e J é o índice de B. Então, aqui eu vejo, se algumas das duas strings já chegou no final, ou seja, se I... Vamos deixar o caso básico para depois, né? Então, vamos supor aqui que a gente está naqueles casos que eu desenhei aqui, certo? A gente está considerando esse cara aqui com esse cara aqui. Se A de I for igual a B de J, a gente vai ter que a resposta é o máximo entre a resposta e a gente utilizar esse cara na resposta. Então, 1 mais LCS de mais 1, J mais 1. Eu já usei tanto o A de I quanto o B de J, então agora eu vou para os próximos caras. Se não, ou de qualquer jeito, eu posso pensar em pular um cara no índice I, então eu vou por I mais 1, J, ou eu posso pular um cara no índice J, então eu vou no I, J mais 1. Então, isso aqui é basicamente o que eu tinha descrito aqui, né? Escrito aqui. Então, eu ou considero utilizar esse par atual na resposta, ou eu vou para o próximo, certo? E desse jeito aqui, a gente testa todas as possibilidades. Pode falar. Nesse if, você coloca que o resultado é o máximo entre o resultado atual e o resultado de avançar o índice somando 1, né? Uhum.
Mas o resultado de avançar o índice não vai ser sempre igual ao resultado, maior ou igual, é maior ou igual ao resultado atual? Vai porque é zero aqui, né? Nesse caso, não precisava mesmo. Perdão, não, é só que eu não estava Não, entendendo mesmo. de boa. Mesmo, na verdade, mesmo se isso aqui tivesse aqui embaixo, né? Sempre vai ser, tipo, sempre compensa pegar um cara o mais rápido possível, né? Esses dois caras são iguais. Acho que saquei. Você tá certo. Aqui eu só coloquei Max por costume mesmo. Né? Tipo, que a gente inicializa, aí, tipo, mesmo se a gente colocar um monte de coisa aqui em cima, isso aqui vai continuar dando certo, né? Então esse aqui é mais costume mesmo. Então, vai ignorar isso aqui. Beleza? Uhum. Então, tá. Então, isso aqui é basicamente a função, só que precisa agora o caso base. E qual que é o caso base? O caso base é se alguma das duas strings já finalizou. Então, se i é igual ao tamanho de a, né? Ou seja, se ele chegou até o final, ou se j é igual ao tamanho de b, não tem mais o que fazer, tem que retornar zero. Não tem mais caras para parear, né? Então só retorna zero. Se não, retorna isso aqui. Certo? Então isso aqui, de novo, é a função recursiva, que funciona. E para transformar isso aqui numa DP, só precisa memorizar, certo? Então, a partir da... Então, isso aqui agora, a gente tem a função recursiva. E para memorizar, é só fazer aquilo que eu tinha mostrado antes, né? Então, a gente inicializa um array de memorização com dois estados, né? Um para o i e um para o j. E vê se o cara atual já foi computado. Se foi, a gente só retorna a memorização dele. Se não, a gente computa e retorna. Certo? Então, isso aqui é só a forma recursiva com memorização. Mas isso aqui também daria para fazer bottom-up, né? Só que tipo, fazer de forma interativa, né? Só que eu não vou fazer aqui nesse caso para economizar um pouquinho de tempo, né? Mas seria a mesma coisa, só que em vez de uma função recursiva com parâmetro ij, a gente teria tipo dois fors. Uma função iterativa. Tipo, a gente teria um for indo do final de i e outro for indo do final de j. Isso aqui. N igual a com size, N igual a b com size. Então, desse jeito aqui, a gente conseguiria computar recursivamente. Mais solve de i mais 1 j. J mais 1 aqui, né? O Glauco. Esse caso aqui? Ou é outro que eu errei? Sim, beleza. Então, vamos voltar no desenho aqui. Que, por exemplo, vamos supor que a gente tenha a string AB e outra string é B, C, AC. Então, quando a gente estiver olhando para esses dois caras aqui, né, para o índice I na string A, e esse aqui é o índice J na string B, além da gente tipo, só ignorar o cara e ir para os próximos, a gente pode considerar colocar esse caractere na resposta. Então, o que seria colocar esse caractere na resposta? A gente teria esse caractere em comum entre os dois, né? Então, a gente utiliza ele, então a gente soma 1, e vê qual que é a resposta máxima para os caras que sobraram. Certo? Então, agora a gente está comparando essa substring com essa substring. Então, a gente computou tudo daqui para trás, só precisa agora calcular o solve para o i mais 1, certo? Porque até o índice i eu já olhei, então o próximo que eu tenho que olhar é o i mais 1, e j mais 1. Porque na string B também, né? Tudo até o índice j eu já olhei. Só preciso olhar agora a partir do j mais 1.
certo? Então, por isso que eu faço I mais 1 e J mais 1. Eu tenho que andar nos dois sufixos das duas strings. Deu para entender? Beleza. Então, show. Então, esse aqui é o problema da LCS. Mas aí a gente entra no problema da memória, né? Que foi levantado anteriormente. Porque a memória, ela pode ser realmente um problema. Então, por exemplo, nesse caso aqui, e se o max n for tipo 10 a quarta? Se o max n for 10 a quarta, a gente já está armazenando 10 oitavos estados, certo? Então a gente teria guardando 10 oitavos inteiros, e cada inteiro tem 4 bytes. Então isso daria aproximadamente 380 megabytes. Mas normalmente os problemas eles têm limite de memória, certo? Então, sei lá, normalmente é 256 megabytes, algo assim. Depende da competição, é claro. Então, só esse array aqui, se você não fizesse mais nada no seu código, só tivesse esse array, já daria memory limit, né? Já excederia o limite da memória. Então, normalmente a gente tem uma parada também que chama memory trick, que eu não vou explicar aqui porque é um pouco mais avançada. Só que, tipo, a gente tenta diminuir essa quantidade de estados o máximo possível, certo? Então, daria para fazer, né, como sugeriu antes, né? Diminuir a dimensão do array e troca por um for, ou algo assim. Ou então também tem outros casos que, tipo, a gente não precisa sempre guardar todos os estados possíveis. Tipo, se a gente tiver no estado I e J, nem sempre a gente vai precisar de todos os outros N's para computar. Que nem nesse caso aqui que nem aqui no caso do LCM, vamos fixar o I. Tipo, a gente só precisa estar olhando para o I e para o I mais 1, certo? A gente não precisa dos outros. Então, se a gente estivesse olhando para o caso da abordagem iterativa, certo? Quando a gente estiver aqui, eu não preciso guardar todos os outros resultados lá para frente que a gente calculou no I. Porque a gente só vai usar, no máximo, o I ou o I mais 1. Então, a gente conseguiria, tipo, reduzir um dos estados para tamanho 2, certo? Porque a gente só vai usar, no máximo, 2 estados simultaneamente. Mas, enfim, era só dar esse insight aí para vocês, né? Que isso pode vir a ser um problema, mas aí quando vocês se depararem com isso, aí vocês vão se lembrar e tentar achar alguma abordagem para isso. Beleza? Tá. Outra coisa que é comum nos problemas de programação dinâmica é quando o problema pede a reconstrução da solução ótima. Então, por exemplo, além de você, tipo, retornar um valor, ou retornar, tipo, um valor máximo, um valor mínimo, você também precisa imprimir quais os valores que geraram essa solução ótima. Então, por exemplo, no LCS, nessa nossa função aqui, a gente só está retornando o tamanho da maior função, o tamanho da maior subsequência. Mas e se o problema pedisse para retornar a subsequência em si também? Então, isso aqui é o que a gente chama de reconstrução dos valores. E a gente consegue fazer essa reconstrução a partir da tabela de DP que a gente calculou. Então, por exemplo, vamos supor que a solução ótima, ela vai começar em 0, 0. Aí depois ela foi para 1, 0. Depois ela foi para 1, 1. Depois ela usou esse cara. Foi para 2, 2. Depois ela foi para 2, 3. Usou esse cara, foi para 3, 4. E depois ela terminou. Certo? Então, tipo, isso aqui é o que eu estou mostrando aqui, tipo, é um ramo das... tipo, é o caminho que o nosso algoritmo fez para chegar na solução ótima. Certo? Então, vamos supor, porque, tipo, a partir do estado I e J, a gente vai ter várias ramificações possíveis, certo? Até chegar no caso ótimo.
Então vamos supor que esse cara aqui é o caso ótimo. Qual que é o caminho que a nossa solução fez para chegar até esse cara? Então é isso que a gente vê na reconstrução da solução ótima. Então vamos fingir aqui que a gente já tem essa função memo calculada, certo? Isso aqui é a função da LCS. Quando a gente chamou, né, primeiramente a função recursiva, a gente começou com i igual a 0 e j igual a 0. E a gente vai guardar o resultado nessa string hat. Então, nesse while aqui, a gente vai basicamente simular o que a nossa solução fez para chegar no estado ótimo. Então, enquanto os caras são menores do que o tamanho da string, eu vejo qual que foi a transição ótima. Então, se o memo de j for igual ao memo de i mais um j, quer dizer que ele pulou para o próximo cara no i. Se não, se o memo de ij, né, que é o estado atual para ij, for igual ao memo de ij mais 1, quer dizer que ele pulou para o próximo cara no j. Se não, pelas nossas transições lá, é porque ele foi de memo de ij para 1 mais memo de 1 mais 1 e j mais 1. E quando ele fez isso, é como se a gente estivesse utilizando aquele valor na resposta. Então a gente atualiza o valor desse cara na resposta ótima e vai para o próximo estado, que é o i mais 1, j mais 1. E a gente vai fazendo isso até chegar nessa folhinha aqui da resposta ótima. Certo? Então, isso aqui a gente consegue reconstruir o cara, a solução ótima. Certo? Alguma dúvida nessa reconstrução? Eu acho que por enquanto, não sei se vai ter algum problema disso. Pode perguntar. Você podia ter criado, quando você estava criando a memorização, uma espécie de pointer para de onde você veio? Da mesma maneira que você fez a matriz de adjacência no... Uhum. Pode. Tipo, não de onde você veio, né? Tipo, para onde você vai. Nesse caso, acho que fica mais fácil, né? Tem um next. Tem um next de isso. J ali. Uhum. Pode ter. Inclusive, tem problema que precisa fazer isso. Tipo, que nem sempre isso aqui vai dar certo, né? Sei lá, não consigo pensar nenhum exemplo aqui, mas... nesse caso aqui dá pra fazer isso porque as transições são simples, né? Ah, sim. Uhum. E se tivesse muitas transições, né, como é que ia fazer? Aí, nesse caso, eu precisaria ter, tipo, um array auxiliar, né, que, por exemplo, chama de próximo estado. E o próximo estado, nesse caso, por exemplo, seria um array de pairs, né? E ele guarda para todos os IJs quais que são os próximos IJ que ele vai. Né? Então, daria, assim, para calcular um array. Ah, boa. Beleza. Show. Então, mais alguma coisa em reconstrução? Deixa eu tomar café. Meu café esfriou. Nossa. Tá. Mod. Vocês já viram mod antes, né? O mod é o resto da divisão. E, bom, alguns problemas, eles pedem para retornar a resposta mod algum valor. Então, tipo, vamos supor que no Fibonacci, no caso do Fibonacci, a resposta máxima do Fibonacci, ela pode ser muito grande. Então, em vez você precisar imprimir esse valor muito grande, ele pede para você imprimir esse valor módulo um outro valor. Né? Então, tipo, ele está meio que restringindo a resposta para um determinado intervalo, né, com o mod. Normalmente eles pedem, por exemplo, para calcular a resposta mod 10 a nona mais 7, né, que é um primo famosinho aí. Então, tipo, a ideia seria, no nosso Fibonacci, né, então eu não tenho mais o Fibonacci aqui. Então, vamos calcular aqui o Fibonacci de antes, né. Fib n-1 mais Fib de n-2, certo? Vai ter a função memo de max. Se memo de n memo de n, senão a gente atualiza o valor.
Isso aqui eu acho que eu não tinha feito antes, né? Mas isso aqui é basicamente a mesma coisa que isso, certo? Em vez de só retornar um valor, eu estou atribuindo ele e depois retornando, certo? Primeiro ele vai atribuir e depois vai retornar. Então, esse aqui é o Fibonacci, certo? Então, vamos testar ele para alguns n's. Vou dar um select aqui de fib de n. Esse aqui eu só quero testar porque, por exemplo, o Fibonacci de 30, ele já é bem grande. Então, por exemplo, quando a gente tiver Fibonacci de 50, já deu overflow aqui. Então, tem alguns problemas que, em vez de você ter que lidar com overflow de outra forma, ele pede para você imprimir a resposta mod em algum módulo. Então, vamos supor, por exemplo, 10 a nona mais 7. Então, em vez de você, por exemplo, vamos supor que a resposta do seu problema foi 10 a nona mais 10. Em vez de você imprimir 10 a nona mais 10 para o juiz, você imprimir 10 a nona mais 10, mod 10 a nona mais 7. Então, nesse caso aqui, vai ser 3, certo? Então, a gente delimitou a resposta possível, que antes era tipo de 0 até infinito. Agora ela está limitada de 0 até mod. Por isso que alguns problemas pedem isso. E qual que é uma parada legal do mod? Em vez da gente só tirar o mod aqui no final, isso aqui não vai adiantar nada, né? Porque se tiver um overflow aqui, já era. Ele vai continuar tendo overflow aqui. Então, então agora a gente vai ver algumas das propriedades do mod que pode fazer. Então, isso aqui tem algumas propriedades. Por exemplo, o mod da soma é a mesma coisa que tirar o mod em todo mundo e depois tirar o mod de novo. Então, A mais B mod C é a mesma coisa que eu tirar o mod de A, tirar o mod de B, depois fazer a soma e depois tirar o mod. O mod da multiplicação é a mesma coisa que tirar o mod antes e depois multiplicar e tirar o mod de novo. E da subtração também, né? Em vez de só fazer a subtração e depois tirar o mod, a gente tira o mod de A, tira o mod de B e depois subtrai. Nesse caso da subtração, tem que tomar um pouco de cuidado. Perdão. Que em C++, tipo, se você tiver um número negativo e você tira ele e mod alguma coisa, a resposta vai continuar sendo negativa. Matematicamente, isso não é correto. Então, para fazer isso, a gente costuma deixar o valor positivo e depois tirar o mod. Então, a gente faz A mod C menos B mod C, mais mod, né, que aí o valor negativo ele fica positivo, e depois a gente tira o mod de novo, certo? Então, isso aqui também vai funcionar para o caso da subtração, né, em C, C++. Em Python, não precisa fazer isso, né, ele já faz isso automático. Então, o resumo, né, disso aqui, em vez de só deixar para tirar mod no final, tira mod em tudo. Tipo, qualquer operação que você for fazer, tira o mod. Então, aqui, tá vendo essa soma aqui? Tira mod. No caso aqui só tem essa operação, né? Só tem essa soma. Então, a gente sabe que esse valor de fib de n-1 já vai estar entre 0 e mod, porque a gente tirou o mod. Esse cara aqui também vai estar entre 0 e mod. Então, a gente só precisa somar eles e depois tirar mod. Então, no final aqui eu nem preciso tirar o mod de novo. E agora sim, se eu for tentar executar, ele vai retornar um valor sem overflow. Então, no caso, tipo, essa aqui não é a resposta em si, né? É uma resposta para determinado mod. Né? Mas seria isso que o judge ia considerar como correto. Né? Então, aqui tem esse exemplo do mod. E aqui a gente tem que tomar alguns cuidados, né? E, por exemplo, se a gente tiver um mod 10 a nona mais 7 e quiser somar, não tem problema, né? Porque o int chega até um pouco mais que 2 vezes 10 a nona. Então, a gente consegue somar isso aqui sem problemas. Mas se a gente for tentar multiplicar,
Aí, tipo, pensa que a gente tem 10 a nona vezes 10 a nona. Isso aí já dá 10 a 18 e daria overflow no int. Então, sempre que a gente tiver vendo, é sempre bom tomar cuidado para quando que a gente tem que usar long long ou não, certo? Na dúvida, usar sempre long long. E se der problema de memória, troca para int e depois pensa. Tá? Mas seria nesses casos aqui de multiplicação, soma e mod e tal. Né, que pode vir a ter algum problema aí. Beleza? Alguma dúvida nesse mod aqui? Isso aqui é mais tipo é para explicar que alguns problemas, né, inclusive eu acho que no contest, né, do Gema, vai pedir para retornar o valor mod. Então é só para vocês já se familiarizarem com isso. Show? Acho que sim. Então, o último tópico da aula de hoje é uma ideia, né, que eu vou passar, que ela chama ADP nos dígitos, certo? Então, antes a gente estava vendo basicamente, tipo, que a gente fazia ADP em caras de um vetor, por exemplo, né? Então a gente ia posição por posição naquele vetor vendo alguma coisa. Só que agora a gente não vai ter um vetor, a gente vai ter algum número e precisa fazer uma ADP nos dígitos desse número. Então, um exemplo de problema. Quantos números entre L e R existem tal que alguma restrição seja satisfeita, né? E o problema, ele daria essa restrição. A primeira ideia que eu vou passar é que sempre que tiver, tipo, quantos números entre o intervalo L e R existem, às vezes é mais fácil, tipo, em vez de pensar no intervalo L e R, a gente só pensa na DP para retornar quantos números menores ou iguais a algum N existem. Né? Então, de 1 até N. Então, em vez de ter um intervalo com 2 caras, você só vai ter um intervalo com um cara. E depois a gente só retorna f de R menos f de L menos 1. Né? Que nem, por exemplo, se a gente tiver... Isso aqui por exemplo, quantos números a gente tem, tal que alguma restrição seja satisfeita. Em vez de a gente ver o intervalo de L até R, a gente pega o intervalo de 0 até R e subtrai com esse cara que sobrou aqui, certo? Então, no caso, a ADP de F LR é a mesma coisa que a ADP de R menos a ADP de L menos 1. Por causa disso aqui, né? Tipo, a gente vai calcular para todo mundo e depois tirar os caras que a gente calculou a mais. Beleza? Essa ideia aqui a gente também usa em uma coisa que chama soma de prefixo, ou prefix sum. Se vocês quiserem ver depois, tem vídeo no canal do Gema no YouTube. Então, é isso aí. Mas tá. Voltando para DP nos dígitos. Isso aqui é os estados comuns, né, que a gente tem DP dos dígitos. Tipo, claro que isso aqui vai variar de problema para problema. Mas isso aqui são, tipo, algumas coisas comuns que eu vou falar já para vocês não se perderem na hora. Então, que nem a gente tinha, tipo, o índice atual num vetor, a gente vai ter o índice atual do dígito no número atual. Outra coisa que a gente vai ter é uma flag, né, então um valor booleano, para a gente ver se o número que a gente pensou até agora, né, na nossa DP, está sendo igual ao limite máximo. Né? Então, por exemplo, se o número máximo é 2, 5, 6, e a gente pensou aqui em colocar 2, pensou aqui em colocar 5, e a gente quer retornar quantos caras são menores ou iguais a esse número, tipo, a gente não pode colocar 7 aqui, né? Então, tem que ter uma flag para sempre verificando se o número atual está dentro da restrição. Então, lembrando aqui que a gente vai pensar numa DP que funciona para retornar quantos números menores ou iguais a n existem para determinada restrição. E também tem outros estados adicionais do problema. Certo? Então, vamos ver um exemplo aqui. A gente quer contar quantos números menores ou iguais a n existem, tal que a quantidade de dígitos 1 nesse número é par. Então, por exemplo, 30 e
3.121 é um número válido, certo? Porque a quantidade de 1 é 2 e que é par. Se a gente tiver, tipo, 18, a quantidade de 1s é 1, né? E é ímpar. Então esse cara aqui não pode estar. Se a gente tiver, tipo, 89, não tem nenhum 1. Então a quantidade de dígitos 1 é par. E qual que é o problema aqui, né? Tipo, esse n, ele é muito grande. Então, não daria só pra gente ver todos os números e depois ir verificando um por um. Então, por isso que a gente vai fazer uma DP para calcular isso. Tem algum outro jeito utilizando análise combinatória? Talvez tenha, mas... talvez tenha, não sei. Não pensei em nenhum. Então, vamos calcular agora essa resposta aqui. Então a gente quer contar quantos números menores ou iguais a 1 existem, tal que a quantidade de dígitos 1 é par. Então, mod 10 a nona mais 7. Aqui seria um caso que tipo, a resposta ela seria muito grande, né, porque a gente tem números até 10 elevado a 100. Então, a gente quer calcular isso para algum mod. A gente vai ter uma função solve, que vai ter algumas coisas. Esse aqui é o número que a gente vai verificar, né? Como esse número ele é muito grande, não dá para armazenar ele no int, né? Porque, tipo, 10 elevado a 100 vai ser um número com 100 dígitos. Então, por isso que eu vou guardar ele numa string, certo? Então, eu vou ler esse número na main. Depois imprimir a função solve para alguma coisa. Então, quais vão ser os estados aqui? Eu vou ter um estado para determinar em qual índice que eu estou agora. Então, por exemplo, se o número for 256, a gente vai pensar nisso aqui como um vetor 256. Então, a gente vai começar no primeiro índice, ir até o próximo, depois ir até o próximo. Outra coisa que a gente precisa ter vai ser uma variável que vai armazenar se o número que a gente está pensando até agora é exatamente igual ao número que a gente colocou antes. Porque, tipo, se no primeiro cara eu já escolho que eu vou colocar 1, independente dos outros caras que eu colocar aqui, esse número sempre vai ser menor do que esse número aqui, certo? Então, eu só preciso me preocupar com ele ser menor ou igual enquanto todos os números que eu pensei em colocar até agora são iguais ao número. Por isso que eu tenho essa variável EQ aqui. E outro estado aqui que eu vou ter vai ser o do problema, né? A gente quer calcular quantos números existem, tal que a quantidade de dígitos 1 é par. Então, eu posso também ter aqui a paridade da frequência de dígitos 1 que eu coloquei até agora. E aí, no final, eu só verifico se essa paridade é igual a 0. Certo? Porque se a paridade for igual a 0, quer dizer que o número que a quantidade que eu escolhi é par. Então, vamos lá. Aqui, eu vou verificar todos os dígitos que eu posso colocar no estado atual. Então, lembra que a gente está no cara I. Se a gente tiver 256 aqui, primeiro a gente quer ver quantos caras que eu consigo colocar que vão se manter nesse limite aqui. Então, por exemplo, para esse cara aqui, eu posso colocar 0 como dígito possível. Eu posso colocar 1. Eu posso colocar 2, mas eu não posso colocar 3. Porque se eu colocar 3, depois quando eu for colocar os próximos números aqui... Eita. Travou. Por exemplo, se eu colocar 3 aqui, mesmo independente dos próximos números que eu colocar, esse número que eu gerei sempre vai ser maior do que esse cara aqui. Então,
Para esse cara aqui, eu só posso colocar 0, 1 ou 2. Mas vamos supor que aqui, por exemplo, eu coloquei 1, né? Então, essa variável e que aqui já é igual a false, né? Então, tipo, qualquer número que eu coloquei aqui é um número válido. Então, nesse cara aqui, eu vou poder colocar qualquer número de 0 até 9. Qualquer dígito que eu colocar vai continuar sendo um dígito válido. Então, eu vou ter aqui basicamente um limite que vai ser igual a 9, inicialmente. Mas, se todo mundo que eu coloquei até agora for igual ao limite máximo, o limite vai ser o dígito dessa posição. Certo? Por causa disso aqui. Então, agora eu vou checar todos os dígitos possíveis, de 0 até o limite. E aí eu vou tentar colocar o dígito D na posição I. Sendo que eu também tenho informação do EQ e da paridade até agora. Então, se o D for igual a 1, ou seja, se o dígito que eu estou tentando colocar agora for igual a 1, eu vou mexer na paridade. Então, vamos aqui colocar os novos estados, né? Então, o novo estado do I vai ser o I mais 1, né, que eu vou chamar o cara para o próximo dígito. O novo estado do EQ vai ser um pouquinho mais complicado, né? Eu tenho que comparar algumas coisinhas. E a nova paridade, ela vai ser igual a paridade. E se D é igual a 1, eu vou mudar essa nova paridade. Então, a nova paridade chora igual a 1. Então, se a quantidade antes era ímpar, vai virar par. Se era par, vai virar ímpar. Então, esse new EQ aqui. Opa. Chegou aqui, eu vou também deixar isso aqui como boolean. Então, o novo estado do número ser igual, ele vai ser igual ao estado anterior do número ser igual. E se D for diferente do limite, esse novo estado sempre vai ser igual a falso. Certo? Porque, tipo, pensa, beleza, todos os números que eu coloquei até agora são iguais ao limite. Mas agora eu coloquei um número menor. Para o próximo cara, eu posso colocar qualquer número que eu quero, porque vai continuar sendo menor ou igual. Certo? Então, aqui, agora, eu tenho todos os estados do próximo cara que eu vou chamar. Aqui a resposta começa sendo 0. Eu vejo se D... Não, aí eu vejo só que eu vou somar a resposta para colocar esse dígito atual. Então, vai ser igual a resposta atual mais o solve de new I, new EQ, new par. Tirando o mod sempre que eu fizer alguma operação. Certo? Então, aí no final, eu só retorno a resposta. Então, aqui eu só preciso agora calcular o limite, os casos base. Né? E o que é o caso base? Se eu cheguei no final do número. Então, se I é igual ao tamanho do número, ou seja, se eu já coloquei todo mundo aqui, eu vou retornar 1 se a paridade for igual a 0, certo? Porque eu só vou retornar 1 quando a quantidade de dígitos 1 for par. Então, se a paridade for igual a 0, eu vou retornar 1. Se não, eu vou retornar 0. Então, esse estado final seria, tipo, o último... Tipo, eu já coloquei todos os dígitos possíveis, né? Então, eu já tenho um número formado. E com esse número formado, eu só preciso checar se ele é válido ou não, né? Então, por isso que eu tenho... eu retorno 1 ou 0. E, então, show, né? Então, aqui eu consegui calcular isso aqui, né?
E isso aqui, então, tá só a função recursiva, né? Sem a memorização. Então, só preciso agora chamar os estados atuais. Então, vai ser... eu vou colocar o primeiro cara possível. No começo, eu posso colocar aqui os números são iguais. E, como não tem nenhum 1, a paridade é par. Então, vamos testar aqui se deu certo. Então, por exemplo, quantos números eu consigo formar de 0 até 10? Então, de 0 até 10, eu vou conseguir gerar 0. 1, não é um número válido. Vai ter 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10 também não é um número válido, certo? Então, eu tenho aqui esses 8, né? 8, 1, 2, 3, 4, 9. Né? Então, tem esses 9 caras aqui. Certo? Então, vamos testar aqui, né? Para 10, ele retorna 9. Então, tá certo, eu acho. Se eu mudar isso aqui para 11, também vai incluir o 11 na resposta. Então, vai ser 10 agora a resposta. Show. Então, deu certo, né? A gente conseguiu gerar uma função recursiva para resolver o problema. E só precisa agora adicionar a memorização. Vou ter aqui a função memo. Ela vai ter o valor máximo de i, que é o maxn, que aqui já tem 105, né? Que no máximo vai ter 105 dígitos. Booleano, ele só vai ter 2 valores possíveis, 0 e 1, que é a mesma coisa para paridade. Então, esses aqui são os possíveis estados que a nossa DP vai ter. Aí eu vou inicializar essa DP com menos 1, porque a resposta nunca vai poder ser menos 1. E aqui eu só preciso verificar. Se memo de i é que e par for diferente de menos 1, eu só retorno ela. Se não, eu calculo e depois armazeno para retornar. Certo. Então, vamos compilar aqui, para ver se continua dando certo. Valeu. 11, 10. Valeu. Então, para 11 ele retorna 10 e para 10 retorna 9. Se eu colocar, tipo, um número bem grande aqui, ele continua calculando bem rápido, né? Então, deu certo. E... Oi, alguém quer falar? Não. Ah, tá. De boa. Então, vamos lá. Qual que é a complexidade dessa DP aqui, né? Então, a complexidade da DP é o número de o número de estados vezes a transição. Quantos estados a gente tem nesse caso aqui? Vai ter 100 dígitos no máximo, vezes 2 vezes 2. Então, vai ser 100 vezes 2 vezes 2. E a complexidade da transição, diferente dos casos anteriores, que a transição era O de 1, nesse caso a gente tem esse for aqui dentro da transição, né? Então, esse for aqui, ele vai no máximo até 9. Então, de 0 até 9. Né? Então, a complexidade dessa transição também vai ser 10. Então, para deixar em termos de complexidade, então, valores bonitinhos, né? Então, esse aqui vai ter aproximadamente tamanho 100 vezes 2 vezes 2, né? Que é 400 vezes 10. Então, 400 vezes 10 é 4.000. Então, em aproximadamente 4.000 operações, o nosso programa vai retornar a resposta certa. Certo? Tipo, claro, um pouquinho mais, né? Tudo mais. Tem esse mod aqui que é um pouco custoso. Desculpa, é para um número de Oi. 100 dígitos, né? Essas 4.000 operações. Isso. Ok. Então, mas nesse caso aqui, mesmo que o número tivesse, tipo, 10 a quarta dígitos, ou 10 a quinta... 10 a quinta é um pouquinho... Pensar demais já. Mas pensa que, tipo, o número tem 10 a quarta dígitos. Tipo, ainda assim, seria possível utilizar essa mesma DP para calcular isso. Né? Então, é da hora.
DP por isso. Sim, sim. Então, se a gente não tivesse memorizado aqui, né? Então, que nem se eu vou, tipo, vamos fazer o teste aqui, né? Tipo, aqui eu consegui calcular para esse número bem grande aqui, bem rápido, né? Mas e se eu tirar essa memorização, né? Se eu for compilar aqui, tentar calcular para, tipo, 100, é rápido. Para 1000, é rápido. Ué. Se eu for tá certo. Se eu for tentar calcular para um cara maior do que 10 a nona, né? Um pouquinho menos que isso, na verdade. Ele já vai começar a sofrer, né? Então, no caso a DP, ela é muito mais rápida do que só fazer a função recursiva. Tipo, nesse caso aqui é difícil ver a complexidade da função recursiva, né? Porque tem muita chamada e cada chamada tem um número diferente de valores e tal. Então, só vamos pensar que é quase exponencial, né? Um pouquinho e tal. Mas Aproximando para 10, a chamada recursiva seria tipo Uhum. log base 10? log... Não, log não, né? É que é um pouco diferente, porque cada estado... Tipo, isso aqui ele vai basicamente testar todos os números possíveis, né? Sim. Então, ele vai testar todos os números de... Tipo, ele vai literalmente testar cada número. Tipo, ele vai primeiro tentar colocar zero, É depois colocar verdade. zero. Então, ele vai sempre tentar gerar todos os números possíveis. Então, dá pra tentar ter um limiar mais ou menos aí. Oi, Tirce. Que eu fiz. Tem um jeito de calcular a complexidade de recursão vendo o tamanho da número de transições que você vai fazer e a máxima profundidade. Então, nesse caso, você vai fazer 10 transições, então você leva 10 a 100 aí. Então, isso vai ser o número máximo de dígitos, né? Uhum. Sim, Vai sim. ser uma complexidade estimada da recursão. Isso. É que nem no Fibonacci era 2 elevado a n aproximadamente, né? Aqui dá pra gente também tentar aproximar para 10 elevado a 100. Né? Mais ou menos assim. Isso. 10 elevado a 400 no caso, né? Que tem esses dois estados a mais aqui. Então... Eu acho que Deu pra- esses dois estados não entram, porque cada vez se aumenta o i, né? Então a máxima profundidade vai ser 100. Ah, tá. É profundidade, tá certo. Faz sentido. Enfim. É bastante. Isso aqui, então, foi DP nos dígitos. Aqui tem o código para esse mesmo problema. É bem da hora. Vocês têm alguma dúvida? Agora é isso. Não? Eu acho que eu vou ter quando eu começar a implementar. Sim. Mas aí Então, eu mando. beleza. Não, pode mandar. Então, porque DP é muito disso, tipo, a ideia, teoricamente, tipo, a ideia em si é simples, né? Mas as dificuldades vão surgir mais quando a gente pensar num problema, né? Então, tipo, tem muito problema diferente de programação dinâmica. Tem vários problemas que dá para resolver com técnicas diferentes de programação dinâmica. Então, cada problema você vai ter que pensar muito separadamente já. Então, é muito importante fazer bastante problema. Ainda não tenho contest lá no CF, eu acho. Eu ainda não coloquei, mas eu vou tentar colocar agora, tá? Para vocês treinarem também. E era isso, a aula de hoje. Se ninguém quer fazer mais nada, acho que... Show. Então tá. Falou, Facuri. Beleza. Falou. Valeu. Obrigado pela aula. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Tamo junto. Valeu.